Para começar, nós vamos falar sobre ferramentas de coleta de dados. E, basicamente, sobre o Web Analytics, né? Em cima disso, a gente traz alguns exemplos, como o Google Analytics, o Adobe Analytics, o Hotjar, que a gente chegou a já mostrar a tela, muito interessante também. São todas ferramentas importantíssimas no mundo de hoje para coleta de dados. E por que a gente usa o Web Analytics, né? O que a gente quer dizer com o Web Analytics? Então, é uma análise web, né? Uma análise da internet. E por que ela é tão importante hoje? Hoje a gente tem, por exemplo, um dado de crescimento do e-commerce no Brasil em 2023 da ordem de 20%. Né? Enquanto o PIB cresce com muito custo a 3%, 4%, o e-commerce no Brasil, somente em 2023, na área de varejo, cresceu em torno de 23%, né? Então, isso é muito interessante. Hoje, quem não tem o aplicativo do Mercado Livre, de Shopee, de Americanas, de Magalu, todos esses aplicativos de varejo, né? Hoje é muito fácil a gente pedir alguma coisa na Amazon. E isso facilitou demais as compras, né? Muita gente, quando vai comprar um tênis, vai até na loja, experimenta o tênis, vê o modelo e depois compra pela internet, costuma ser mais barato. Porque as empresas que vendem pela internet, o e-commerce em si, ele tem um custo menor, ele não gasta com loja, ele vai, não tem vendedores diretos que tem comissão, enfim, e isso tudo fica no estoque, né? Então, o e-commerce é muito importante. E o e-commerce funciona, claro, na internet, né? Então, por isso é tão importante a gente saber as técnicas e ferramentas de Web Analytics, porque são essas ferramentas que são trabalhadas hoje em dia e que fornecem um maior número de insights para melhorias, né? Quando a gente fala de Web Analytics, a gente está falando também da parte de marketing digital. Nossos próximos módulos, a gente vai tratar bastante desse assunto de marketing digital. E aí, eu me pergunto assim, mas vocês podem ter dúvidas com relação à minha área de formação, né? Eu sou formado em dados, em BI, em tecnologia. E por que eu entrei nessa área de marketing digital? Bom, além de trabalhar nessa área há muito tempo, eu tive experiências com startups, criei produtos e tive que mergulhar profundamente nesse campo de marketing digital para saber exatamente como conseguir clientes, conseguir leads. O que são os leads? São as oportunidades que podem vir a ser clientes, né? E tudo isso são conceitos do marketing digital. A gente vai saber, a gente vai aprender bastante coisa aqui, somente nos módulos 3 e 4 e 5, né? Sobre a parte de marketing digital, né? E com isso a gente também trabalha com gerenciamento de conteúdo. Então, um dos módulos importantes da gente separar o marketing digital é na parte de gerenciamento de conteúdo. O que seria isso? Gerar um marketing não direto. Ao invés de eu colocar em propagandas, olha, meu mouse custa R$5. Não, eu vou criar conteúdos para a minha página web, para o meu aplicativo, onde eu vou falar sobre a importância da ergonomia no uso de mouses, falar texto, trazer vídeos, trazer conteúdo mesmo que diz respeito a mouse, mas não necessariamente quer vender esse mouse. Isso tudo entra pelo conceito de funil, de vendas e tudo mais, que a gente vai ver mais detalhadamente também. Mas é importante a gente saber que o marketing digital tem em suas premissas a geração de conteúdo para busca de oportunidades. A partir daí, a gente tem uma coleta desses dados. Então, todas as pessoas que interagem com o seu site, com o seu aplicativo,
com seu conteúdo, né, elas geram digitais, ou seja, elas geram logs. Você consegue verificar o que ela fez no seu site, qual foi o interesse dela, e tudo isso deve ser coletado de maneira automática. Imagina a gente ter que coletar manualmente, gravar lá o que o usuário acessou, né? Isso fica muito inviável e se tornaria muito difícil de ser controlado, né? Então, a coleta dos dados em um Web Analytics passa a ser automatizada. Então, existem ferramentas e algoritmos que vão medir uma série de indicadores, uma série de métricas e medidas que trarão para a gente insights de como melhorar, aumentar vendas, coletar mais clientes, atrair mais investidores, enfim, todo esse tipo de informação. Como que é feito isso? Através do rastreio desses usuários. Então, a gente vai saber exatamente quem são, o que fazem, como eles interagem com a nossa página. E isso tudo dizendo respeito ao andamento do usuário dentro do nosso site, né? Baseado nisso, a gente tem uma análise desses resultados. O que esses usuários fizeram, como eles se comportaram e quais são os pontos fortes e fracos nessa interação entre o usuário e o nosso site. Com base nesses resultados, nessa análise, nós teremos mais insumos para tomar decisão. A tomada de decisão vai fazer o quê? Ela vai pegar essa análise e, a partir dessa análise, realizar mudanças ou melhorias e aplicar novamente dentro do nosso site, tá? Isso é um ciclo, né, que se perpetua. Então, primeira coisa, a gente cria o site. Então, a gente cria um conteúdo de site ou cria o site. Vamos voltar aqui à parte do mouse, né? Lá no nosso site, a gente cria um conteúdo que fala sobre a ergonomia dos mouses, quais são as melhores marcas, qual o top 10. Esse negócio de top 10 é muito engraçado, porque em uma das minhas empresas era realmente o conteúdo que mais gerava engajamento. O brasileiro adora esse tipo de lista de top 10 mouses, top 10 mouses mais baratos, top 10 mouses mais ergonômicos, né? Então, tudo isso são conteúdos bem interessantes. Mas a gente não sabia quando gerou, né? Então, a gente teve que criar esse conteúdo, disponibilizar, fazer um texto, fazer um vídeo falando sobre isso. E aí, configuramos a nossa ferramenta de Web Analytics nesses sites, de maneira que ele captasse automaticamente todo o comportamento dos usuários. Quando a gente fala de usuário, a gente está falando de usuário, de sessão, a gente vai ver um pouco sobre essa diferença, sobre novos usuários, enfim, isso tudo tem que ser medido de maneira correta para a gente conseguir realmente gerar insights verídicos, insights que tenham realmente fundamento no nosso data-driven, né? Bom, depois dessa coleta, a gente faz esse rastreio, a gente analisa esses dados, as ferramentas de Web Analytics, elas vão além da parte de coleta desses dados, tá? Ela realiza também uma análise. E muitas vezes ela gera insights automáticos, né? São uma espécie de data science com inteligência artificial. Baseada no que está acontecendo no seu site, o próprio sistema de Web Analytics consegue gerar informações, insights, ideias que podem ser usadas na sua tomada de decisão. E aí, com relação a essa tomada de decisão, que é baseada nos dados, nas análises, nos rastreios, a gente implementa novos conteúdos ou melhora os conteúdos que nós temos no site, e isso passa a uma nova análise e que vira esse círculo que tem que ser sempre retroalimentado em busca dos melhores resultados possíveis, né? Bom,
Dentro desse conceito de Web Analytics, nós temos algumas ferramentas, né? Entre elas, o Google Analytics 4. Já é a quarta versão que veio substituir a Universal Analytics, né, que era a Google Analytics 3. Ela já está em uso desde julho de 2023 e ela trabalha para fornecer insights para o ambiente de marketing digital. E o que ela faz? Ela monitora parâmetros, cria eventos personalizados, ou seja, rastreios personalizados, onde nós vamos poder observar detalhes específicos do nosso negócio, do nosso site, e onde vamos poder criar insights que muitas vezes não parecem visíveis. É como a gente trouxe lá naquele começo do nosso curso no módulo 1. Às vezes, nós temos uma quantidade de dados e uma qualidade de dados insuficiente para tomar decisões e acaba gerando decisões e análises não verídicas. Porém, com o Web Analytics, a quantidade de dados tende a ser muito maior. E como são feitas baseadas em algoritmos altamente qualificados e automatizados, esses dados são bem mais confiáveis para tomar decisão. E esses dados são coletados a partir de uma série de informações, né? Através das entradas de dados do usuário. Quando o usuário entra no seu site, entra no seu portal, e eu sempre falando que o nosso Web Analytics se baseia em análise de dados na web. Então, quando ele entra no seu site, no seu portal, a nossa ferramenta vai coletar os dados desse usuário. Pode ser também por meio de blogs de conteúdo, como eu falei, essa história do mouse, né? Nós podemos criar um blog que trate sobre hardware, quais são os melhores hardwares para serem utilizados. Hoje, por exemplo, nós temos a parte do home office. Então, é muito importante falar sobre ergonomia, sobre quais são os melhores setups de computadores para você realizar seu trabalho. Então, isso poderia gerar um blog de conteúdo. Poderia gerar hoje também uma grande tendência, um podcast de conteúdo para o nosso site, né? Ou um portal completo que tenha tudo isso, que traga a informação dos produtos, dos serviços que nós temos, que direcione para um blog, para um podcast. Tudo isso pode ser locais onde são coletados os nossos dados, tá? Existem ferramentas específicas que conseguem monitorar pontos específicos de entrevistas de podcast hoje, para saber exatamente aonde os usuários tiveram maior interação, quais são os assuntos daqueles podcasts que chamaram mais atenção, até para fornecer insights de cortes, né? Hoje o que acontece é nós temos muitos podcasts de vídeo que duram horas, 4 horas, 5 horas, e tudo isso é feito e monitorado, e depois compartimentalizado de acordo com a audiência, né? Os pontos que chamaram maior interesse viram cortes que depois são publicados novamente para gerar mais interesse. Nós também podemos coletar diretamente da página de vendas. E a página de vendas é bem interessante, porque é uma página que trata também de valores de monetização. Então, a gente tem toda a parte de jornada de compra do cliente, quando ele entra no seu site, quando ele começa a pesquisar sobre os assuntos do seu site, até que ele entra nessa área de vendas e vai verificar preços, vai verificar produtos que estão sendo disponibilizados, vai verificar serviços. A partir daí ele entra, ele pode olhar alguma parte de comentário, o que o pessoal está comentando sobre aquele produto, sobre aquele serviço. E tudo isso passa a ser monitorado. Toda essa parte de comentários, de classificações, a gente consegue ver qual o interesse dos usuários por essa parte do site. Então, muitas vezes é um produto que todo mundo já conhece, como o mouse, por exemplo. Geralmente no mouse vai ter pouco comentário. As classificações vão ser mais genéricas. Ninguém vai falar muito sobre essa parte de mouse, porque é um assunto que todo mundo conhece. Mas para outros produtos e serviços, às vezes são produtos novos, são serviços inovadores. E o que acontece? É importante para o usuário que está realizando aquela compra verificar o que as pessoas estão conversando. Tudo isso passa a ser verificável, mensurável a partir da ferramenta de Web Analytics.
Além disso, a gente tem a parte de formulários de landing page, né? São formulários específicos para captura de leads, ou seja, de oportunidades, né? Então, muitas vezes, a gente consegue monitorar todo o nosso portal, toda a nossa página de vendas, nossos blogs de conteúdo, podcasts, todos os inputs do usuário estão sendo monitorados. Porém, a quantidade de visitantes no nosso site, no nosso portal, ainda é insuficiente para o que a gente precisa. Está bem aquém do que poderia estar atendendo. E aí, são criadas campanhas específicas. E uma dessas campanhas bem famosas, a gente vai tratar disso também no ambiente de marketing digital dos próximos módulos, é a landing page, né? Que trata-se de uma página de promoção, onde geralmente é disponibilizado um formulário para preenchimento e essa página gera para o usuário algum benefício. Ela fornece uma planilha, ela fornece um e-book, ela fornece alguma informação, um vídeo, e o usuário passa a ter interesse de preencher esses dados para que ele possa receber esse benefício, tá? Então, a captura de leads, que são captura de oportunidades, muitas vezes é disponibilizada por meio dessas landing pages, tá? Essas páginas de lançamentos são muito importantes para gerar novos tráfegos, novos visitantes nos nossos portais, nos nossos sites. É importante a gente lembrar que todos os nossos sites precisam de coleta de dados. Ou seja, não basta eu criar um site e deixá-lo ao léu sem fazer esse monitoramento. É importante saber quem está aí interagindo. Então, o que o Web Analytics faz? Ele mede exatamente qual o número de visitantes, quais desses visitantes, quais são novos, quais são recorrentes, de onde esses visitantes são, qual a idade média desses seus visitantes, qual o gênero. Tudo isso são informações importantes saber para direcionar uma campanha de marketing para o seu produto. Muitas vezes, as campanhas são direcionadas mediante a qualificação e ao monitoramento dos visitantes por um período. Lembrando sempre que é importante nessa análise colocar períodos comparativos, onde a gente vai poder ver qual é a tendência de números de novos visitantes e qual a tendência, se é uma tendência de alta, uma tendência de queda, se durante um mês isso varia, se durante um mês o nosso produto ou serviço gera mais interesse no começo do mês, nas primeiras semanas, no primeiro trimestre do ano. Enfim, tudo isso são dados de visitantes. Já a nossa página é monitorada de maneira que a gente saiba quais foram os eventos que foram gerados pelo acesso desse visitante. Então, assim, nosso visitante chegou na nossa página e ele foi direto para a página de podcast. Então, é um usuário que tem mais interesse na página de podcast. Já outro vai direto para a área de vendas. Outro vai direto para o blog procurar informações. Outro quer entrar numa área de contatos. Então, as ferramentas de Web Analytics, elas monitoram quais são as páginas, elas rastreiam exatamente por onde passou o nosso visitante dentro do site. E aí fica bastante interessante saber quais são as páginas que estão causando maior interesse. Muitas vezes, mudar o nome de uma página, mudar o nome de um link, já causa essa diferença. A gente também vai ver isso, somente nessa parte de teste AB, lá para frente, onde a gente vai ver no quarto módulo. Tá? Além de verificar quais são os visitantes, quais são as informações dos visitantes e por onde ele andou no nosso site, é importante saber o engajamento do nosso visitante. A gente pode chamar de visitante ou pode chamar de usuário, tá? Então, como é medido isso? Basicamente pelo tempo no site. Mas não é uma medida seca dessa forma. Existem várias maneiras de a gente verificar o tempo de site. Vamos imaginar o seguinte, no nosso site tem um vídeo de 10 minutos e nós conseguimos medir quanto tempo o usuário passou assistindo aquele vídeo. Se ele usou a ferramenta de aceleração do vídeo ou não. Porque é importante saber se aquele vídeo mantém o seu engajamento. O usuário acessou
no mínimo 80% daquele vídeo. Na parte de scrolling, ou seja, você passar a página para cima e para baixo, né? Então, às vezes, quando eu tenho mais figuras no meu site, não é tão prejudicial que o usuário passe esse scrolling mais rápido, de maneira mais rápida. Mas se nós temos um conteúdo de blog, onde nós construímos um texto explicando o top 10 mouse, por exemplo, é importante que a gente meça qual é o tempo básico, médio, que uma pessoa pode ler aquele conteúdo. Vamos supor, no nosso blog, onde falamos da ergonomia dos top 10 mouses. Uma pessoa normal lê esse conteúdo em 7 minutos. Porém, na nossa ferramenta de Web Analytics, a gente vê que o tempo médio gasto para ler aquela informação pelos nossos visitantes é de apenas 2 minutos. Isso traz uma série de análises que podem ser trazidas, né? Além dos insights automáticos da ferramenta de Web Analytics, nós precisamos também começar a pensar. Se os usuários levam, em média, 2 minutos e meio, para ver um conteúdo que teria que ter 7 minutos de acompanhamento, então, basicamente, a gente pode tomar várias conclusões, ter várias análises sobre isso. Uma delas é que o nosso conteúdo está muito grande, né? A gente tem que encurtar os textos. Nessa geração TikTok, né? Onde vídeos são mais rápidos, geração Twitter, onde os textos são mais curtos, muitas vezes a gente cria textos muito grandes e acaba perdendo esse engajamento. E o que significa esse engajamento? É o interesse do usuário no seu conteúdo. Então, é importante a gente começar a pensar como analista, e nesse curso a gente quer deixar sempre essa semente para vocês. Cada dado que a gente traz, trazer para você um pensamento sobre esse dado. O texto pode estar muito grande, o texto pode estar muito complexo, o assunto não é tão interessante. Tudo isso são maneiras de analisarmos, tá? Bom, além desse engajamento, é importante a gente rastrear os cliques. Basicamente, a internet vai funcionar por meio de cliques, tanto do mouse quanto um clique lá no seu smartphone. E é importante a gente saber como o usuário chegou no seu site. Ele clicou em qual link? Ele clicou numa página que você mandou em promoção, em um anúncio do Google Ads que você pagou. Ele entrou no seu site direto com o www do seu site, né? Ele recebeu isso por e-mail, entrou por um encaminhamento de e-mail, de mala direta. É importante a gente saber. E é importante também saber para onde esse usuário foi a partir do seu site. Então, quais são os cliques de saída? O que o seu usuário costuma ver depois que ele entra no seu site? É interessante a gente ver, por exemplo, se o seu usuário clicou no seu site, que trata de venda de mouse, e depois foi para o site da Americana, onde ele está vendo dados de mouse, ele está fazendo comparação entre seu site e a de outro vendedor. É importante saber. Além disso, é importante saber quais são os pontos de calor do seu site, ou seja, aonde ele realizou ações, onde ele clicou. Ele foi de uma página para outra. O seu site é uma página simples, um single page application. Então, quando você clica, ele direciona para uma parte do site. Ou ele tem várias páginas HTML distribuídas. E ele clica em uma para ir para outra. E qual é a ordem desses cliques? Como ele faz para ser convertido? Ou seja, para realizar uma compra no seu site, ou deixar um cadastro. É importante saber por onde ele clicou para chegar nisso. É sempre importante a gente pensar que o nosso site deve ter KPIs, né? Que são os indicadores-chave de performance. Para a área do varejo, basicamente são as vendas, né? O faturamento. Então, é importante a gente saber como ele chega até a área de compra, qual o tempo que ele gasta, por onde ele passa, para a gente conseguir otimizar esse caminho. E ao facilitar esse caminho, a gente com certeza deve obter como ganho uma facilidade de compra que gere maior faturamento.